Quando pensamos no Japão, é comum imaginar templos antigos, florestas tranquilas e cidades tecnológicas. Mas por trás dessa imagem organizada e harmônica, existe um outro Japão, um país moldado por lendas estranhas, medos ancestrais e histórias que se recusam a morrer. É nesse território invisível que vivem os yokai, criaturas misteriosas que habitam o folclore japonês há séculos. Diferente de monstros comuns, os yokai são mutáveis. Alguns são maldosos, outros apenas travessos. Há aqueles que ajudam e outros que punem. O que todos têm em comum é o fato de nascerem do medo, da dúvida e da necessidade de dar forma ao desconhecido. Antes da ciência, muitos acontecimentos estranhos eram explicados através dessas entidades. Uma doença súbita, um desaparecimento, um barulho inexplicável no meio da noite, sempre havia um yokai por trás. Eles surgiram da interação entre cultura, natureza e superstição. E mais do que assustar, os yokai educavam, controlavam e davam sentido ao que parecia sem explicação. Um dos mais conhecidos é o Kappa, criatura anfíbia que vive em rios e lagos. Ele é descrito como pequeno, com mãos membranosas e uma cavidade cheia d'água no topo da cabeça de onde vem sua força. Histórias diziam que ele puxava crianças e animais para o fundo da água. Mas a mensagem por trás era clara. Não brinque perto do rio sozinho, um alerta travestido de lenda. Outro exemplo é o Tengu, criatura alada com rosto vermelho e nariz alongado. Ele vive nas montanhas e costuma castigar os arrogantes, especialmente monges corruptos. Era visto como um espírito de retribuição não exatamente maligno, mas severo. Uma figura criada para manter o orgulho humano sob controle. E então temos os Oni, gigantes de aparência demoníaca, pele vermelha ou azul, presas e chifres. Símbolos da punição e da brutalidade, representam forças que destroem, punem e desequilibram. Nas histórias, os Oni aparecem para levar os condenados, arrasar vilarejos ou cumprir castigos do mundo espiritual. Mas os yokai vão muito além desses nomes famosos. Existem centenas, talvez milhares, de criaturas diferentes. Algumas vivem em objetos antigos, outras surgem em situações específicas. Há yokai que se alimentam de preguiça, que surgem quando alguém quebra uma promessa, ou até quando alguém ri demais à noite. Essa variedade torna o folclore japonês um dos mais complexos e ricos do mundo. Por séculos, essas histórias moldaram o comportamento das pessoas. Muitos vilarejos estabeleciam regras baseadas em lendas. Certos caminhos eram evitados. Oferendas eram deixadas na entrada das casas. Festas inteiras foram criadas para acalmar os espíritos. Os yokai funcionavam como uma força invisível que ajudava a manter a ordem, mesmo em tempos sem polícia ou governo estruturado. Com o passar do tempo e a chegada da modernidade, essas figuras passaram a migrar para outros meios. Hoje, os yokai estão presentes em animes, mangás, filmes, jogos e literatura contemporânea. Obras como Spirited Away, Gegege no Kitaro, Natsume Yujinchou e até títulos de videogame como Nioh e Yokai Watch introduzem essas criaturas a novas gerações. Mas algo mudou nesse processo. O que antes era temido, hoje é, muitas vezes, tratado com simpatia ou humor. Yokai viraram personagens carismáticos, produtos de marketing, bonecos colecionáveis. O medo ancestral foi trocado por entretenimento. A função original dessas figuras, ensinar, advertir, provocar respeito, passou a ser diluída pela lógica comercial. Isso não quer dizer que os yokai perderam totalmente seu impacto. Muitos deles ainda carregam significados profundos. Representam angústias humanas, limites sociais, conflitos morais, continuam sendo um espelho simbólico do que não conseguimos controlar. O medo da morte, da solidão, da culpa, tudo isso continua presente, mesmo que disfarçado sob traços coloridos e animações modernas. E esse talvez seja o segredo da longevidade dessas lendas. Yokai sobrevivem porque falam de algo que não muda: o medo do desconhecido. Eles não foram criados apenas para assustar, mas para lembrar que existem forças além da nossa compreensão, sejam naturais, espirituais ou internas. Eles dão forma ao invisível. Em um mundo cada vez mais racional, talvez seja justamente por isso que eles ainda nos atraem. Porque mesmo com toda a ciência, com toda a informação, há momentos em que sentimos que algo escapa à lógica. Uma presença, um silêncio, uma sensação. E é aí que os yokai se tornam relevantes novamente. Você pode chamá-los de mito, superstição ou invenção folclórica.
Mas o simples fato de continuarmos falando deles mesmo depois de séculos já diz muito. Os yokai não são apenas parte do passado do Japão. Eles são um lembrete constante de que o medo nunca desaparece. Ele apenas se transforma. E da próxima vez que você ouvir um barulho estranho, sozinho, no escuro, talvez valha a pena se perguntar: será só o vento? Ou será que mesmo em silêncio, alguma coisa continua observando?